Sejam todos bem-vindos a mais esse nosso estudo promovido pelo CETREL, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. Estudo que nós realizamos todos os sábados, nesse período entre 17 e 18 horas, estudo do livro O Consolador. O livro O Consolador, a luz da doutrina espírita. Esse livro é um livro da palavra do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pela psicografia de Emmanuel. É um livro de perguntas e respostas. São perguntas que foram elaboradas pela FEB e apresentadas a Emmanuel através da mediunidade do Chico. E, através da mediunidade do Chico, Emmanuel nos oferece respostas sintéticas que nos ajudam a aprofundar um pouco mais no entendimento da doutrina espírita, no entendimento daquilo que o Consolador veio nos oferecer. E é um livro que não foge em nenhum limite da codificação espírita. Segue com toda a fidelidade, toda a composição, aquilo que nós estudamos e que nós temos como base fundamental a construção do edifício, né, do Consolador, né, do cristianismo revivido. E nos propomos, então, todos os sábados, a leitura de uma pergunta e a resposta, e colocando entre nós aqui para a nossa reflexão. Nós hoje estaremos estudando a pergunta do número 241. A pergunta do número 241 está dentro do bojo das perguntas que foram elaboradas como tema principal, evolução. E aí, dentro do tema principal, evolução, há alguns outros subtópicos, né? Subtemas. E o subtema dentro da evolução, dor. Então, dor no sentido da evolução. Esse é o tópico que nós estamos trabalhando, e é sobre esse tópico, então, que as perguntas são elaboradas. Lógico que dentro do mesmo tópico, né, o tópico principal da evolução, nós vamos ter outras classes de perguntas que vão trabalhar, por exemplo, como provação, que nós temos mais adiante, evolução, provação, evolução, virtude, e assim sucessivamente, até que a gente complete esse tópico e vá para o tópico seguinte. Então, dentro dessa linha de raciocínio, nós temos hoje uma pergunta que vai estar dentro da evolução e vai trabalhar sobre o tópico 1. As outras perguntas, né, para aqueles que se interessarem, a gente já vem estudando esse livro há 2 anos e meio, né? Então, as outras perguntas, não todas, mas uma boa parte dessas perguntas, elas se encontram no canal do estudo do CETREL. O CETREL tem 2 canais, né? Um canal dedicado às palestras que são realizadas nas quintas-feiras, e um outro canal que é dedicado a estudo. Nesse canal de estudo, a gente grava essas nossas interações e fica ali disponível. Então, se você hoje está ouvindo a pergunta do número 241, deseja ver as anteriores, 240, 239, você vai encontrar no canal todas essas gravações ali publicadas, né? E vai poder ali escutar e, se desejar, até fazer alguns comentários. O campo de comentários dentro do YouTube, da forma que nós estamos, está aberto. Se você desejar fazer alguns comentários, fazer comentários, positivo aí, tudo, fique à vontade, tá? E também gostando e querendo no final deixar um like, pelo menos para que o YouTube possa perceber que isso é um conteúdo importante, e dar mais esse conteúdo também é importante para a gente, tá? Então, gostando, achando interessante, desejando que outras pessoas recebam também essas informações, só dá um joinha ali no final, é bem interessante para nós. Mas, voltando ao nosso tópico, hoje nós vamos trabalhar então com a pergunta número 200. Obviamente, né? Antes de iniciar o nosso trabalho, vamos agradecer a espiritualidade amiga, aos nossos mentores individuais, ao mentor do nosso grupo, aos espíritos simpáticos e amigos que nos acompanham, fazendo essa nossa vibração de agradecimento. Lembrando que todos nós estamos mergulhados no alto do nosso universal, e permite que onde quer que nós estejamos, seja você na internet, nós aqui no Secreto, nós estamos sintonizados e estamos fechando uma corrente mental. Essa corrente que permite que onde quer que nós estejamos, recebemos boas influências, boas inspirações, boas instruções, que
amparo de todos nós. Como dizer que ninguém faz nada sozinho. Todos nós crescemos e aquele que está um pouquinho à frente, ele sempre ajuda aquele que está atrás. Costumamos dizer que para você ser feliz, existem três coisas importantes. Primeiro, ensinar o que se sabe. Segundo, viver o que se ensina. O que a gente não seja feliz. E terceiro, mais importante de todos, perguntar o que não se sabe. Para que possa exercitar também a humildade. Então, ensinar, viver e perguntar. São as coisas que nos levam a felicidade. E assim, unidos em pensamentos, vamos elevar o nosso pensamento e fazer uma prece de abertura, de sintonia, de corrente de bons pensamentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduza na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Senhor. Vamos então compartilhar a tela. Só um segundinho que eu preciso abrir o PDF. Eu não me ainda. Edu, eu não sei se está com todos aí, mas para a internet está dando muito eco, tá bem difícil entendimento. Não sei se os outros estão percebendo isso. Melhorou um pouco? Continua falando para mim, deixa eu ver. Só entendi, melhorou um pouco. Vou ler só o primeiro parágrafo. Não, agora melhorou. Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual. Vou baixar um pouco mais ainda. Vê se assim melhora um pouco mais. Não, melhorou bastante já, entendeu? Beleza. Eu fico preocupado que depois, se o Nivaldo Arroz for falar lá, a gente não vai ouvir nada, porque você pertinho aí já estava difícil. Para todos, né? A pergunta de hoje que nós vamos trabalhar é a pergunta do número 241. A pergunta do número 241, ela foi colocada da seguinte maneira: onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Antes de a gente ler a resposta, é bom a gente refletir sempre sobre a própria pergunta. Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Ou melhor, se o objetivo é a redenção espiritual, qual seria o maior auxílio? Redenção espiritual. Vamos entender o que significa redenção espiritual. Vamos colocar a redenção espiritual como o objetivo de você se tornar um espírito feliz. Esse é o nosso objetivo, tornar um espírito puro e feliz. Então, qual seria esse auxílio? Nós estamos dentro do tópico chamado dor. Portanto, teoricamente, se a gente fosse responder dentro do tópico que nós estamos trabalhando em evolução e dor. O maior auxílio para a nossa redenção espiritual, teoricamente, dentro desse tópico, seria a dor. Porém, vamos ampliar um pouco mais a nossa percepção sobre a pergunta. A dor, com certeza, é um grande auxílio para a nossa redenção espiritual. Com certeza, porque ela nos recoloca no caminho. Todas as vezes que nós saímos do caminho, é a dor que nos reconduz ao caminho. E agora nós já estudamos alguma coisa a respeito disso,
como nós fizemos lá a pergunta 239, entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E foi na semana passada. De algum modo, pode se conceder a felicidade na Terra? Também ele falou todos esses aspectos, principalmente na primeira pergunta, quando nós falamos da dor moral, nós vimos ali que a dor moral e a dor física, elas têm o objetivo de nos conduzir, de espiar-nos, alertar para os nossos excessos. A dor física, nós vimos que quando a gente come muito, a gente tem dor exatamente para nos lembrar do excesso. A dor moral, que é consequência das nossas más escolhas. Então, de uma certa maneira, o maior auxiliar para a redenção espiritual, nesse aspecto, com certeza, Emmanuel deve estar trabalhando sobre a dor e os convites. Mas a gente pode ampliar, como eu disse, eu acho que a gente pode ampliar um pouco mais isso. Eu não sei se Emmanuel trabalha na resposta com isso, mas um grande auxiliar para a nossa redenção espiritual foi a vinda de Cristo aqui na Terra. Afinal de contas, ele é para nós um modelo de guia. E tudo que nós vamos viver, ele já viveu, e por isso ele veio nos mostrar como é que a gente faz. Todos os caminhos pelos quais nós vamos ainda passar, ele já percorreu esses caminhos. E por isso ele veio nos guiar pelos caminhos para que a gente possa fazer a nossa redenção espiritual de uma maneira mais rápida, uma maneira menos, entre aspas, sofrida. Então, um grande auxiliar para a nossa redenção espiritual, sem sombra de dúvidas, é o Cristo. Alguns podem até estar pensando nesse momento, mas não será o Espiritismo? Mas o Espiritismo não é o cristianismo revivido. Então, dizer que é o Cristo e dizer que é o Espiritismo, mesmo, é a mesma situação. Está no mesmo enfoque. Então, esse auxílio para a redenção espiritual, como nós estamos dentro do tópico dor, possivelmente ele trabalhará como um maior auxílio a dor. Mas também há outro. Jesus, ele. E há outros também que nós podemos aí colocar. Eu acho que se a gente poder extrapolar um pouco mais, a gente poderia dizer que Jesus, como modelo de vida, ele é para nós um caminho para uma redenção espiritual. Mas a própria doutrina espírita, ela nos ressalta também um ponto muito importante, e nos diz o seguinte, que não é dentro do espiritismo, não é dentro da igreja, não é dentro da Assembleia de Deus, não é dentro do sintoísmo, não é dentro do hinduísmo, não é dentro de uma determinada religião que você vai alcançar a sua redenção espiritual. E sim, fora da caridade não há salvação. Ou seja, a prática, o auxílio a outras pessoas, né, fazer ao próximo aquilo que gostaria de ser feito a você mesmo, ela te leva a uma redenção espiritual. Ela também te encaminha a uma redenção espiritual. Então, antes de ler a resposta, eu digo o seguinte, a pergunta está bem restritiva. Qual o maior auxílio para a redenção espiritual? Se ele tivesse apenas colocado qual são os auxílios, os tipos de auxílio para a nossa redenção espiritual, eu poderia colocar dor, eu poderia colocar Jesus, eu poderia colocar caridade, eu poderia colocar outras coisas que agora, nesse momento, não estou aqui recordando, mas com certeza há mais coisas que nos auxiliam no nosso processo de redenção espiritual. Mas a pergunta não é muito direta, qual é o maior? E quando você pergunta algo tão importante dentro de um tópico que trabalha com dor, teoricamente a resposta não deve fugir daquilo que é o tópico que nós estamos trabalhando, que é a dor. E a dor, na verdade, no mundo em que nós nos encontramos, principalmente por ser um mundo de provas e expiações, e por nosso corpo físico ser um corpo bastante intenso, ela é, com certeza, algo que é meio impositivo, é algo que realmente nos conduz. Quando é a resposta, a gente vê em que ponto eu pulei fora e em quais pontos a gente ainda está dentro daquilo que a gente está aqui procurando refletir. Então, a pergunta, qual o maior auxílio para a redenção espiritual? O maior auxílio. No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre um elemento amigo e indispensável. Não está dizendo que ele é nem o maior e nem que ele é único.
que é o amigo indispensável. E a redenção do Espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas, consequente aquisição de valores morais, passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias, no plural, nas lutas planetárias, situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes da vida do infinito. Percebem que eu procurei, antes de eu falar um pouco sobre a resposta, e Emmanuel, com certeza, por nós estarmos dentro do tópico do outro, ele não poderia responder de uma maneira diferente. Então, ele coloca de cara, né, no trabalho da nossa redenção individual, ou seja, na construção do reino de Deus, que é uma construção individual de cada um de nós, e ou coletiva, ou seja, aquilo que Jesus disse, né? Meu reino não é deste mundo, mas um dia esse reino será o reino de Deus, porque um dia esse mundo será um mundo feliz, um objetivo, né? Então, na redenção individual e coletiva de todos, para que este mundo também seja o reino de Deus, a dor é sempre um elemento amigo e indispensável. Ou seja, ela é aquele que nos reconduz ao caminho todas as vezes em que ali, ou por uma negligência nossa, ou por um esquecimento, ou às vezes influenciado pelo egoísmo e pelo orgulho, a gente acaba se desviando daquela lei de Deus impressa em nossa consciência. Às vezes que nós agimos dessa maneira, nós ali, através da dor, somos reconduzidos ao caminho, para que o nosso caminho siga o objetivo, que é nos tornar espíritos puros e felizes. Lógico que essa recondução, ela normalmente ela é feita de um pai amoroso, que reconduz o seu filho ao, ao, ao caminho, né, ao caminho do bom proceder, ao caminho do aperfeiçoamento. Só que, como um pai amoroso, ele inicia-se normalmente numa condução mais suave, numa condução que ali deixa um pouco mais de liberdade. Mas à medida que o rebento, à medida que o filho vai se tornando indócil, vai se tornando muito rebelde, o remédio, que antes era apenas um pouco amargo, agora passa a ser um remédio muito mais amargo, o corpo passa a ser muito mais firme e consistente, a fim de que a pessoa, através daquele processo retificador, retifique o seu caminho e retorne. Eu já contei diversas vezes, vou até apenas citar, né? É exatamente aquela história do cachorro no posto de gasolina deitado numa tábua de prego. Continuou deitado ali até que a dor fosse no máximo do que ele podia suportar. No momento em que ela se tornou insuportável, ele levanta e segue o outro caminho. A mesma coisa a gente pode lembrar na analogia do nosso irmão André Luiz, no primeiro livro, Nosso Lar, né, que ficou ali 8 anos de umbral, né, passando por grande dificuldade, até que num determinado momento ele ajoelha e faz uma prece. Poxa vida, se existe um Deus, eu não aguento mais. Clarencio estava ali do lado 8 anos esperando fazer isso, né? Mas chegou o dia, né? Então a dor foi medicação, né? Aquela medicação foi dado devagar, foi filho, volta, não é um bom caminho, continua. Filho, não está bem, vai para olha o que está acontecendo, continua. Vai aumentando a dose do medicamento, até que chega um determinado momento que é tão amargo que você fala, meu Deus, não vou tomar mais, eu vou tomar agora, mas eu vou mudar, porque senão não dá mais. Então, é um elemento indispensável. E a redenção do espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas, com a consequente aquisição de valores morais, desenvolvimento de virtudes, passíveis de serem conquistadas nas lutas planetárias. Eu achei interessante porque ele colocou isso no plural, lutas planetárias. Né? Bem assim, lembrando, olha, vocês precisam lembrar que vocês estão num planeta de provas e expiações. Num planeta de provas e expiações, a gente vai desenvolver algumas virtudes, precisamos desenvolver outras virtudes, para que você possa caminhar para um outro planeta onde vão ali ser exigidas virtudes que vão exigir mais trabalho e mais desenvolvimento de você. No planeta de provas e expiações, normalmente a gente fala que você precisa pelo menos desenvolver, assim, conhecer um pouco, né, das três virtudes teologais, as três primeiras, né, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Humildade.
Reconhecer que você tem muito que aprender, você tem muito que perguntar, né? Ensina o que você sabe, vive o que você ensina e pergunta o que você não sabe. E para perguntar, você precisa ser humilde. Reconhecer que você tem muito que aprender. Reconhecer que você ainda é bem pequeno, que você ainda está no ensino fundamental e tem que aprender muito. Bem-aventurados os aflitos, porque são orão consolados. Justiça das aflições. Acreditar e ter uma fé sólida que possa garantir para você que existe Deus e que esse Deus é soberanamente justo e bom. Bom porque ele deixa você plantar o que você quiser e justo porque você só colhe aquilo que você planta. E você só colhe aquilo que você planta dentro da capacidade daquilo que você pode dar conta, porque não se coloca fardos pesados sobre o prazo. E existe o mecanismo da misericórdia divina que nos livra da multidão de pecados, mas que não compactua principalmente com a injustiça, com a consciência desperta. Então, por isso mesmo, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, é o segundo maior capítulo, exatamente porque é algo que nós precisamos desenvolver. Resignação, confiança em Deus, fé no futuro, imortalidade da alma para que você possa desenvolver a terceira, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Mansuetude e paciência. Não dá para ter paciência e nem mansuetude se você é orgulhoso, que é o contrário de ser humilde. E não dá para ter paciência e não dá para ser manso se você acha que Deus está te punindo. Então, essas três virtudes, elas são muito importantes. E a consequência da terceira, ela tem duas consequências. Porque bem-aventurados os mansos e pacíficos, que tem uma consequência, herdarão a terra. Herdarão a possibilidade de continuar evoluindo aqui na terra, que será um dia de mundo considerável, primeira dela. E herdarão a terra de quê? A terra de si próprios, porque vão começar a conhecer a si mesmos, vão começar a desenvolver o amor em você, porque ninguém dá nada do que não tem. Se você não tem amor, se você não tem resignação, se você não tem paciência, se você não tem paz, se você não tem humildade, você não consegue dar nada. Você não consegue desenvolver amor dentro de você. Você não conquista a terra de si próprio para depois, no mundo regenerado, aí a gente começar a entender, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porque no mundo de provas e expiações, fome e sede de justiça ainda é vingança. Ainda a gente vê com ar de vingança. E no mundo regenerado, você vê um irmão que errou em algo que você, quem sabe, lá no passado também errou, e vai lá e ajuda, para que ele não erre mais novamente. E aí a gente compreende aquilo que está na nossa legislação humana, que é na nossa Carta Magna, que é na nossa Constituição, que fala sobre como é que a gente deve agir com uma pessoa que erra. Né? Então, quando uma pessoa erra, quando uma pessoa comete um crime, como é que a Carta Magna, como é que a Constituição manda que a gente faça? A gente deve prender essa pessoa. Por que a gente deve prender essa pessoa? Primeiro, para que ela deixe de prejudicar a ela mesma. Esse é o primeiro, prejudicar ela mesma. Segundo, que ela deixe de prejudicar a sociedade. E terceiro, para que ela tenha oportunidade de se regenerar ou compreender que o ato que ela fez é um ato incorreto e que ela possa mudar para ela ser reintegrada à sociedade. Isso está na nossa Constituição humana. Se a gente aprender a fazer isso, a gente vai para o mundo de regeneração, que é a quarta bem-aventurança. E isso depois segue. Consequência da aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Então, aqui, por enquanto, as três virtudes teologais e conhecer as demais, para que a gente possa, nas outras planetas, ou aqui, a gente, porque muitos já conseguem dar um passo além, alguns ficam, como é o caso do nosso irmão Bezerra de Menezes, poderia estar no mundo regenerado, poderia já ter chegado até um mundo feliz. Mas ele resolveu ficar aqui para amparar aqueles que estão aqui na retaguarda, ajudar aqueles que estão na retaguarda. Algo assim muito, muito é, nobre da parte dele e muitos outros que fazem isso. Até o exemplo de Alcine, no livro Renúncia, que estava no mundo feliz e veio aqui em busca de auxiliar alguns povos, né, que estavam aqui passando por grandes dificuldades. Então, existe toda aí uma conquista planetária que pode ser realizada aqui, pode ser realizada em outros planetas, ele não precisa ir necessariamente no mundo de regeneração para
provar no próprio espírito dele que ele já é um espírito regenerado, porque ele trabalha no mundo de provas e expiações que vão exigir dele provas muito, muito maiores do que ele teria lá no mundo. Então, é um caminho de aprendizado. Né? Situação essa que eleva as personalidades espiritual a novos e mais sublimes horizontes da vida do infinito. Óbvio que cada vez que você vai conhecendo um pouco mais, que você vai tendo uma visão um pouco mais ampliada de toda essa grandeza, por isso mesmo, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, os Espíritos nos fazem uma descrição assim, muito superficial do que é um mundo regenerado, do que é um mundo feliz. Porque como é que você vai comparar um mundo feliz, onde as coisas ali estão em um padrão vibratório tão diferente do nosso e que nós não teríamos como usar modos de comparação do que tem lá com o que tem aqui. É a mesma coisa que eu queria explicar para um cego o que é o azul, o que é o verde. Não tem como, não tem métodos de comparação. Então, só quando você vai abrindo esses horizontes, você vai conseguindo ver mais distante, é que você vai tendo essa sensibilidade desses sublimes horizontes que vão nos levar ao infinito. Então, puxa vida, a gente tem uma visão ainda tão pequena, né? Se encerrando a minha fala, né? Quando você vê ali no livro dos Espíritos, a escala espírita, você tem ali dividido em 10 ordens, né? E quando você chega na última ordem, ele coloca ali a 10ª ordem, espíritos, ali é a ordem dos espíritos puros, e aí ele coloca, aqui se encontram anjos, arcanjos, querubins, serafins. Eles são espíritos que já gozam de uma liberdade, já não são mais obrigados a reencarnar, tudo. E Kardec para por aí, porque não tem como a gente imaginar o que é uma vida de um anjo, o que é uma vida de um arcanjo, que são os chefes dos anjos, o que é a vida de um querubim, que já coordena esse grupo de chefes dos anjos, o que é um serafim, que é um outro espírito que já está coordenando as equipes dos criadores planetários. Quer dizer, está tão distante da gente, dessas maravilhas, né? Que eu às vezes fico me pegando assim, falando, nossa, tem tanta coisa nesse infinito, né? Nesses horizontes da vida do infinito, que ela é infinita. E eu vejo uma coisa tão pequenininha, né? E essa coisa tão pequenininha está tão distante ainda, né? Porque, nossa, eu ainda estou lá no prezinho, né? Um dia, quem sabe, eu chegue a um nível de um espírito puro, né? Desculpa, espírito puro, um anjo, quem sabe, né? E dali para frente tem tanta coisa que eu nem tenho ideia. Nem tenho ideia, né? Então, realmente, é algo assim que é fascinante. Para mim, é muito fascinante. Gente, é o que eu gostaria de colocar que eu consegui tirar dessa pergunta. Então, eu trabalhei ela tirando esse maior, colocando como auxílio para trabalhar com a dor, com Jesus, para trabalhar com a caridade. São os 3 auxílios que mais me chamam a atenção, que mais nós trabalhamos dentro do processo da redenção espiritual, né? E aí coloquei de volta o maiorzinho, né? Se tivesse ficado entre vírgulas, ficava mais fácil, né? Mas coloquei ele de volta, porque aí quando você coloca esse maior, nós estamos dentro do tópico dor, aí não tinha como sair, né? Teria que realmente acabar trabalhando com a própria dor. Gente, é que eu gostaria de colocar é o que vem assim nessa ideia, nesse momento, que eu gostaria de compartilhar. Abre para todo mundo aí. Vamos conversar um pouco. Hoje nós não vamos ter a presença da Rosana. A Rosana está fazendo um curso, um dia ainda gostaria de assistir com ela, que é um curso de oratória, né? Ela ensina as pessoas a serem palestrantes, né? E, gente, eu já vou dizendo assim, do ponto de vista que eu conheço a Rosana já há alguns anos, como palestrante não tem como, tá? Realmente ela tem um dom ali de saber fazer uma palestra diferente, trabalhando com o público que ela tem, vendo o público, vendo os pontos que ela pode abordar. Eu penso que deve ser fascinante fazer um curso desse tipo com ela. Um dia, quem sabe, ainda consigo. E a nossa irmã Aleia, né, que está na Argentina, ela está extremamente resfriada. Ela pediu que hoje ela não iria participar, porque ela não estava bem. Oi, não, essa é a outra Aleia, não é a Aleia da Argentina. Eu acho que sim, porque ela falou que hoje ela não ia entrar, a não ser que ela entrou, mas ficou no mundo. Então, de qualquer maneira,
Estamos aqui, gente. E aí, o que a gente pode comentar? Vamos lá. Está falando muito da dor individual, né? O coletivo na milhão, porque não primeira vez, deve ser normal, ser padrão, mas para ter uma mudança de identidade, basta o que você ama passar por uma situação de dor para você também se mudar. A pessoa mudar, você também mudar, ou como a família mudar. Então, uma única dor, ela inspira outra, muito da dor, uma outra situação de dor, inspira, às vezes, de várias pessoas, né? Por exemplo, um pai que está tendo filho, que tem, depois, só que ele passa, todo mundo se compadece. Meu pai tende a ter medo, tende a ser mais calmo, a ser mais equilíbrio, sua morte, certo? Muitos filhos, medo de perder o pai, também começam a não falar, mas agora voltam a falar. Então, às vezes, como a situação gera todo um aprendizado, né? Estou dando esse exemplo da cabeça, mas infelizmente, essa vez, não aprende, vai voltar para o vigor, né? Então, pode uma rua. Você só vai aprender, né, se você passar mesmo pela dor. A dor fixa, né, o aprendizado. Né? Ela que coloca no teu espírito, fixa no teu espírito, esse processo de mudança. Então, às vezes, se você vier encarnar, quando você chegar numa situação igual a essa, com certeza você vai ver. Com certeza você vai ver. Emmanuel é claro nessa colocação. Né? Ele lembra para nós a nossa vivência planetária. Ele fala que é aqui ou acolá em todos os planetas que existem essa situação. Então, são muitas encarnações que nós vamos ter que passar para chegar nesse aprendizado, nesse site aprendizado, e provocar a evolução do nosso espírito. Agora, tem o seguinte, por exemplo, hoje nós estávamos estudando no Evangelho, no capítulo 116, e lá tem um manual, um homem de bem, né? Lembra disso? O manual do homem de bem? Uma série de coisas ajudadas quando você lê aquilo, cara, olha só, quantas coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que aprender para ser um homem de bem. Mas não é. Até um colega lá, ele falou, meu, eu fiquei apavorado. Eu vi esse negócio, eu fiquei apavorado. Eu fiquei apavorado. Como é que eu estou fazendo tudo isso daí? Mas eu não vi. Isso daí é algo. Mas é o seguinte, isso é para você assimilar através de encarnações. Então não vai fazer tudo uma vez de encarnação. Não tem como você fazer isso. A não ser que Deus fala, oh, meu filho, eu vou te dar essa oportunidade, essa é a última que eu te dou, e você vai ter que aprender tudo isso na mesma encarnação. Imagina, não vai dar, cara, o cara vai enlouquecer, ele vai passar por um processo onde a dor vai liquidar com ele não vai ter condições de fazer isso. E as situações em que nós somos colocados, são variadas, e todas aquelas coisas que você tem que aprender, todas aquelas coisas que você tem que aprender, são situações diversificadas, a qual você vai conseguir assimilar 100% do que você está passando. Às vezes, em um momento, você vai assimilar mais, mas numa existência, é muito pouco que você consegue assimilar.
Não, não é é um processo de amadurecimento e ele vai existir muito da gente. Ele existe muito mesmo. E a gente vai sofrer bastante, bastante mesmo. A gente tira a conclusão que dor no momento ali do sofrimento ali, entre a prisão dele e até chegar na cruz, e o processo ali durante o cruz, a gente praticamente começou todo o sofrimento de milhares de vidas. Milhares de vidas. Nós não teríamos condições de suportar tudo aquilo. Teríamos mesmo. Mas ele que estava preparado, que se ressentiu, imagina a gente que não tem preparo que ele tinha. E ele já sabia que ele ia passar por tudo aquilo. Até em determinado momento, dos pais, que foi possível, a passa de mim, sabe? Mas ele sabia que era isso que ele tinha que fazer, e era desse jeito que ele tinha que fazer. Assim como é da nossa gente. Não adianta, nós temos que passar por esse processo de depuramento. Então, vamos sair desse processo melhorado. Mas isso ainda é muito peso daquilo que a gente tem que obter para chegar no ponto que a gente pode, que Jesus ou que Deus pode dizer, olha, isso é como você já conseguiu chegar. Olha só, hein? Parabéns. Mas olha, eu não tenho escolha para fazer. Aí é o negócio. Qual era o pouco aí, meu? Sofri pra caramba. Agora já tem mais para nós ainda. Já tem mais. Então é isso. É a nossa consciência. Eu não consigo assimilar. Como a gente falou aqui. Tem coisas que a gente não vai conseguir entender mesmo. Não vai. Porque a nossa consciência é limitada, gente. Ela é limitada. Nós estamos em um espaço de limitação. Então, o maior grau que a gente conseguir chegar em evolução do seu presente ainda é pouco em relação àquilo que a gente precisa. E, ao mesmo tempo, já estamos em um momento já de recuperação. Mas a gente não consegue perceber isso. Para nós, ainda é criação de prova, mas a gente está ali já vivendo coisas que poderiam nesse momento, trazer algum grau de felicidade para nós. Mas envolvidas com essa dor, com esse sofrimento, a gente tem que ligar e enxergar direito isso aí. Mas já está tudo. Realmente, ácida, uma doença, porque às vezes você encarnou unicamente para acessar um filho. Milhões, de quantos anos de fatores, de benefícios, então, só encarnou para você tem casa, você tem emprego, tem tudo isso que foi utilizado de acordo para você conseguir fazer essa questão, mas que não sabia que apaziguar com a da sua família. E você passa pela internação e você não consegue. Porque você acha que é uma coisa só, às vezes, né? É uma coisa que você está passando para outras coisas, não. Você tem só esse único principal, né? Que vai fazer gastar, de aprender, mas a gente passa por conseguir com outros seres. Estava ali, do seu lado, não é nada longe, não é nada tão grandioso. É uma coisa que precisa criar montar um tal, né? Às vezes, tão fácil do lugar que vem de tal, como ele faz na sua porta, você quer bater o papo tá bom, uma água, não sei o quê. Você já está fazendo uma coisa que ele passa na casa de 100 pessoas no mesmo dia. É isso aí que você falou. O grau de mudança e tanto a experiência com o filho, como a pessoa que precisa
é o limite de um crescimento espiritual. E às vezes você deve se propor dele. Como nós escolhemos o negócio. Você abre lá um menu lá da encarnação e fala, opa, ele deixa a encarnação, vou colocar isso aqui, isso aqui é bom. Ó, agora isso aqui, eu vou colocar esse negócio aqui para mim ficar melhor. É como se tivesse escolhido um menu mesmo. Eu vou querer para minha encarnação um problema na perna, ou vou querer lá, mais ou menos quando tiver com 40 anos, depois, eu vou querer ter um problema cardíaco para poder me ensinar como é você sofrer, porque na encarnação passada, eu deixei de lado lá, a pessoa está sofrendo, eu não socorri aquela pessoa, porque ela não conseguiu entender o sofrimento daquela pessoa. Agora eu quero entender, eu quero passar por esse sofrimento e entender. Então, o X da questão está ali. É você, é, como você vai, como você vai processar o seu crescimento espiritual. E você é que escolhe. Você é que escolhe. Acabou de frente, está em cima da mesa. As duas vezes estão em cima da mesa. Agora, você é que você vai levar, você vai crescer, você vai fazer. Mas em vez das duas vezes, sei lá, acidente de carro, uma perna quebrada, uma temporada no hospital, um câncer, um problema de problema cardíaco, um corpo com defeito já, de fabricação, para que você possa definir o que você não fez nesse caso. E é aqui mesmo, como diz a Manuel, a mesma letra, é aqui onde você está, é aqui nessa rebordosa aqui que você vai resolver o problema. Se não tiver dor, meu amigo, ela vai. Agora, esse dedo, esse espiritual, esse da doutrina, esse é o calcanhar da cruz. Eu faço todo mundo da doutrina. A pessoa compreender que pela dor que ela vai evoluir. Ninguém nenhum, outras pessoas não aceitam isso. Como já tem falar que minha mãe está desfazendo mal, doente, isso é coisa de Deus? Isso é coisa que ela pediu, mas nunca. Ela nunca pediu um negócio desse. Eu acho que esse aprendizado é o mais complexo da nossa doutrina. Você falar que você está aprendendo com a dor, você está crescendo com a dor, é muito difícil. E muitos que estão dentro aqui dessa casa não aceitam. Não compreendem. Não aceitam. Não merecedor. O que fez para passar passando por aquilo? Essa casa não é justo. Então, o quanto falta as pessoas discernir, é muito fácil. Vamos uma. Eu acho que é o mais complexo das produções. A gente passar por uma situação ou ver que ela passar e com medo outro lugar, com medo de aquilo é necessário. Muitas pessoas vão ter uma revolta. O que a mãe está fazendo daquele jeito, o marido está doido, acamado, com a depressão profunda, por que você está fazendo aquilo? Então, as pessoas acabam se perdendo, não podendo conseguir. Mesmo se conhece, ainda muito tomado com a parte da garganta, que muitas vezes a gente vê, a gente não fica preparado para fazer. Isso é uma coisa. Você tem outra coisa. Agora, as pessoas, você vai escolher isso. Tá legal. Vai estar no meio do furacão, vai ter que segurar. Sorte
lembrar alguma coisa, e aí tem que fazer isso, porque quando você está ali para ajudar, uma coisa, se você vai ter um conflito, você vai ter um impulso que está sendo gerado por um cara seu interior, então você está ali no agora, como você disse, pode ver que a maioria das pessoas que tem um problema, que reconhece que tem um problema, fala assim, o que eu fiz para não ser isso? Aí, chamão, já, todo mundo fala isso, não é? Mesmo você que trata de obsessão, você não escuta muito isso. O que eu fiz para não ser isso? Quando foi que eu fiz alguma coisa para não ser isso? Mas, com certeza, alguma coisa, você não está de graça na brincadeira. Tem alguma coisa para fazer. Nem sempre, nesse negócio, nem sempre mas não, pode ser uma situação dolorosa, o problema demora. Você começou a sugerir essa pessoa, você vai falar, e se envolveu na sua obrigação, você tem ação dor, se falta dor, o problema é que você não vai lembrar, então você falta isso, eu era. Vamos lembrar algumas coisas. O progresso é inexorável. É muito progresso. Esse processo, o progresso, ele pode sempre ele vai ocasionar por nós uma desidratação. Ou você desidrata trabalhando, ou você desidrata chorando. Você pode trabalhar pelo bem e progredir, ou você pode chorar e também desidratar, e ao mesmo tempo ter também que leva a mudança do progresso. Não é por um acaso que Kardec coloca no capítulo 5 do Evangelho como trata, que é realmente a questão principal, e é aquele que o espírito deveria mais trabalhar em cima dele, que é o principal. Por quê? Ele fala para nós, em Deus soberanamente e fala para nós das causas anteriores, causas atuais, escolhas. Vocês estão focando nesse assunto agora. Dentro desses três tópicos que estão dentro do Evangelho, o maior de todos é a causa atual. Então, a maioria esmagadora de todos os que refletem de hoje, estão ligados ao processo de algo dessa encarnação que você está vivenciando e que está te levando àquela consequência de sofrimento. Aí alguns de vocês até comentaram, mas e o passado? Óbvio que se nós temos uma personalidade, uma persona, e quando nós encarnamos, nós recebemos saudade, ele é um esquecimento que é um véu, ele esquece o passado último de lá, um véu, sim. Mas as nossas tendências estão ali dentro. Então, se eu tinha uma tendência a uma determinada prática, essa tendência nessa encarnação, ela vai aparecer, porque é algo que está comigo, que carrega na minha vida. Cabe aos pais, quando perceberem essas tendências não positivas, trabalharem sobre essas tendências, tentando ali trabalhar, aplainar as arefas, para que essas tendências fiquem menores, para que depois, na somatória final, seja algo positivo. Né? Às vezes, os pais falam, e nessa falha dos pais, essas tendências continuam. E vão ter que ter uma nova encarnação, uma nova oportunidade, você trabalhar com essas mesmas tendências que faz parte da vida. Ela vai te acompanhar nessa encarnação,
tentando dominar aquelas más tendências para que sejam tendências melhores. Isso é um processo. Obviamente, vocês comentaram uma coisa que é interessante, eu tenho que ressaltar, e não é obrigado, você não é obrigado a passar pela dor para aprender. Você pode aprender sem passar pela dor. Se você resolver seguir o caminho e seguir aquele caminho, e o caminho for o caminho certo, você decidiu, não, eu vou fazer esse caminho é o caminho que minha consciência indica, que é o caminho certo, e ele é o caminho. Você não é obrigado a passar pelo processo. A dor que nós sofremos nesse planeta, nessas provas de situações, jamais estará acima da nossa capacidade, porque senão Deus não seria soberanamente bom. Tá? Não haveria aprendizado, teria um esmagamento. Então, na vida passada, eu fui um gladiador do Império Romano, eu entrei numa cidade, eu decapitei mulheres, crianças, velhinhos, tudo que tinha pela frente, literalmente fogo na cidade e dei risada. Nessa, nessa encarnação, eu nasci numa família boa, abastada, rica, e que me propiciou a ser médico, para que eu possa ser um bom médico, possa aprender a valorizar a vida e salvar. Isso é um processo pedagógico. Não quer dizer que eu seja obrigado a nascer na favela, e aí um belo dia eu vou sair de casa, vai passar um livro para fora, vai colocar minha cabeça fora. Vou me queimar, virar um churrasquinho. Isso não é pedagógico, não é educativo. O objetivo é redimir a pessoa e não punir a pessoa. Punição, ela ficaria dentro daquela ideia do bem-aventurados, aquela bem-aventurança que para nós ainda é vingança, né? Bem-aventurados, aquele que tem fome e sede de justiça. Acha que, então, já que cortou cabeça, vai cortar cabeça. Já que botou fogo na casa, vamos meter fogo na sua casa. Não é assim. Dentro por dentro, falou Mahatma Gandhi que não era nem sequer cristão, se a gente seguisse esse caminho, olho por olho, dentro por dentro, a gente estaria tudo bem em Banguela ou Caolho. Então, não dá para seguir esse caminho, tá? O caminho é regenerador. Então, a dor, ela não é algo assim obrigatório. Ela é uma consequência. A prática do bem, a prática do bem é bem para todos, mas muitas vezes a gente faz o bem para nós, para a família, o bem do meu filho, mas vai ter filho dos outros. Então, nesse caso, ele não é um bem exclusivista, ele é um bem evolutivo, não é a prática do bem. E a mesma coisa se dá o trabalho no bem. Ficar de braços cruzados e não fazer nada é praticar o mal. Afinal de contas, você está consumindo oxigênio, recursos que foram confiados a você, e você poderia estar usando esses recursos para praticar alguma coisa. E você deixa de praticar o bem. Então, quando você deixa de praticar o bem, você está praticando mal, porque você está usando recursos que deveriam ser utilizados melhores. Então, são muitos pontos que a gente precisa refletir. No mundo que nós estamos, que é o mundo de provas e expiações, a gente muitas vezes acha que está fazendo uma coisa boa, mas quando vê o resultado não era nada daquilo que a gente esperava. Porque a nossa visão ainda ela é muito apenas no momento. A gente vê muito pequeno, não é muito pequeno. Mas a gente tem que ter no coração que Deus é soberanamente grande, principalmente misericordioso. Porque todas as vezes que eu faço alguma coisa, no intuito de acertar o alvo, e eu levo o alvo, você sabe, o alvo, eu aprendi. E esse caminho não é um bom caminho. E aí eu fico caminho. Então, esse é um processo, como eu falar. Mas nada nos coloca que é obrigatório passar pela dor. A dor é sempre uma consequência de nossos atos e que nos reconduz ao caminho. Ela não é algo obrigatório. Não, eu vou nascer porque eu tenho que sofrer, passar pela dor para aprender. Não, eu posso aprender sem passar pela dor. Eu posso entender. Tem atenuantes, mas eu posso entender. Existem alguns livros que contam que alguns filhos, em vez de escolherem comer a fruta lá, lembra da parábola do mulher? Em vez de você escolher, escolheram seguir. Olha, vocês podem comer de tudo, menos essa fruta. Alguns escolheram, não vou seguir. Eu vou seguir o caminho que é esse o caminho, é esse. Eu vou usar Jesus como modelo. Eu não vou seguir esse caminho, eu vou seguir esse caminho. Tem alguns que decidem e seguem esse caminho e não passam por todas as amarguras e todas as dores, porque
seguiram um caminho alternativo, tiveram uma consciência mais aclarada. Mas não são todos, né? Alguns caíram, como está no próprio Gênesis, né? Alguns caíram, outros não. Então, é uma questão de escolha. E aí a gente, essa questão de escolha, fechando, é muito difícil. Posso, quero, devo. Eu tenho glicemia, tenho problema de diabetes. Posso ter um bolo ali na minha frente. Quero comer aquele bolo. Posso comer porque ele está na minha frente. Posso, quero e devo, né? A mesma coisa lá de Paulo, né? Lá na segunda carta aos Coríntios, né? Tudo me é lícito, porém, nem tudo me convém. Posso, quero, devo. Internet. Samuel, nós vamos extrapolar aí porque a gente quer ouvir você. Ok, tudo bem. Estão me ouvindo? Perfeito. Tá. Voltando lá na pergunta, eu entendo que Emmanuel coloca para nós assim, que e a redenção de um espírito encarnado na Terra, ou seja, onde nós estamos, prova e expiação, consiste no resgate de todas as suas dívidas. Bom, isso me remete ao livro Céu e Inferno, no Código Penal lá da vida futura. Ou seja, aqui, há necessidade de que nós reparemos os nossos erros, primeiro pelo arrependimento, depois pelos 3 pilares lá, né, que é o arrepender, depois, a partir do capítulo 16, lá do Código 16, Reparar e expiar e reparar, né? Então, arrepender, você reconhece o erro, expiar, e reparar, né? Ou expiar, às vezes você necessariamente, às vezes não precisa nem expiar, se você reparar, necessariamente, eu acho que já faz com que essa iluminação sua aqui, né, que nós estamos buscando a redenção espiritual, é reparação dos nossos erros, das nossas faltas. Enquanto encarnados na Terra, acredito que a gente ainda comete muitos esses erros. Muito próximo da resposta aqui, mais à frente do livro Consolador, quando o Emmanuel vai trabalhar lá na frente a fé, na pergunta 358, ele trabalha assim, e a pergunta e depois a resposta vai dar muito em cima do que nós estamos trabalhando aqui. Lá na 358, já estão passando para a religião, já passou outro tema, mas assim, ó, para os espíritos agora desencarnados, que já adquiriram muitos valores em matéria de fé, qual o melhor bem da vida humana? Ele fala assim: a vida humana, nas suas características de trabalho de redenção espiritual, apresenta muitos bens preciosos aos nossos olhos, nas sequências das lutas, esforços e sacrifício de cada espírito. Para nós outros, porém, o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência reta e pura, iluminada pela fé edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. Ou seja, gente, nós temos muito trabalho na Terra, porque nós fizemos uma programação reencarnatória falando que ia fazer, reparar os nossos erros, nossas faltas, e aqui muitas vezes a gente vem e, entre aspas, perde-se uma encarnação porque não cumpriu com o trabalho que foi programado, previamente acertado no plano espiritual. É que nós possamos, então, estar sempre vigilantes para que nós evitemos tantas essas dores que tanto falado aí hoje. Nós estamos no item dor, mas que nós evitemos a dor. Nós estamos no mundo. Por que que nós temos por causa de nossa imperfeição, é isso que nós sofremos. O sofrimento só há no plano terrestre devido à nossa imperfeição espiritual. Eu acho que é só isso. Obrigado a todos vocês. muito, muito obrigado por ter aberto esse caminho também de avaliação muito importante, né? O capítulo 7 do livro do Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, bem resgatado, né? Realmente para reparar, para necessário arrepender,
reparar e expiar. E a expiação ela é residual. Então, você reparou, você não precisa expiar, porque você aprende com a reparação. Só que o problema é o seguinte, quando a gente vem para cá, a gente vem com a ideia que a gente se arrepende, então a gente vem para cá. E em vez da gente reparar, a gente não repara. Então a gente espia para sofrer, e aí a gente repara. A gente não pode reparar. Então o problema é que a gente sempre faz ao contrário. Né? Você tem que tomar uma cacetada, né? Então você espia, né? Você passa pelo problema, para depois você resolver reparar. Então é algo que ainda funciona para nós. Então, não, muito obrigado pela participação, né? E a participação. Semana que vem, então, a gente continua. Semana que vem a gente vai entrar no tópico, estamos no mesmo tópico de ouro ainda. A pergunta para a gente ir refletindo, por que o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? Por que o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? Sugestão de leitura, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é desse mundo, de François Nicolas Madeleine. Na Maleguinha, eu acho que vale a pena dar. Essa passagem é muito interessante, né? E nós, todo o capítulo 5 nós estamos falando sobre dor. Isso nós estamos falando sobre dor. Todo o capítulo 5 do Evangelho está envolvido nesse tópico que a gente está trabalhando, entendeu? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Consumo também que o Espírito oferece para nós de uma imortalidade, de um Deus soberano. Isso nunca pode sair do nosso foco, né? Que nós estamos analisando a visão do Espírito. Alguma coisa a mais? Tranquilo, né? Se você escolhe os bons caminhos, aquele processo, nós está numa temporada de prova. As questões que você acerta, perfeito. As questões que você erra, você assume as consequências. E aí, às vezes, a dor pode te reconduzir a esse erro, ele se torna muito pontual e te reconduz. Mas aquilo que você já fixou, que você já tem como objetivo, você não é obrigado. Você não é obrigado. Ninguém vem no mundo para sofrer. Eu venho no mundo para aprender. Então, o processo pedagógico ele está aqui. Sempre uma temporada de provas, não vem com uma temporada de chicotada. Senão seria um pelourinho para todo mundo vir. Não é esse o objetivo. Prova de aula. E muitas provas vão aparecer. Temporada. Gente, queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Esse nosso trabalho, esse nosso estudo, não dá para realizar sozinho. É sempre um conjunto. E é contando com a nossa amizade e que a gente vai desenvolvendo. Muito, muito, muito obrigado. Quem poderia fazer para nós a prece de encerramento? E domingo que vem a gente continua.